Olá, boa tarde a todos, ou bom dia, boa noite, dependendo do horário que você for assistir a essa live. Estou aqui para a gente bater um papo sobre um assunto muito importante. Todos sabem, né, que é o mês Outubro Rosa, né, de combate ao câncer de mama. Então vocês tiveram aí uma série de palestras, uma série de lives sobre esse assunto. Então, nós vamos continuar falando sobre esse assunto. E hoje nós vamos falar a respeito da qualidade de vida após o tratamento do câncer de mama. Eu entrei uns 2 minutinhos antes aí, para aguardar quem for assistir ao vivo. Boa tarde, Elidia, isso mesmo? Bem-vinda. Então, nós vamos conversar hoje. O meu nome é Rúbia, eu sou psicóloga clínica e sou instrutora de algumas disciplinas relacionadas à saúde mental no grau técnico. E eu vou falar hoje sobre as condições, né, possíveis de qualidade de vida em relação ao pós-câncer de mama. Então, sejam muito bem-vindos. Estou vendo que tem algumas pessoas entrando aí. Boa tarde. Então, se você for assistir em qualquer horário aí, não importa. Acho importante, não só para quem for assistir, que possa ter passado por esse processo de tratamento, né, contra o câncer de mama, mas pode ser que você conviva com alguém que se encontra nessa situação, que passou ou está passando por esse processo. E aí a gente vai conversar um pouco sobre o que pode ser feito para ter qualidade de vida. Uma vez que a pessoa teve esse diagnóstico, a gente sabe que hoje há tecnologia para poder cuidar dessa doença. Inclusive, a gente tem até um tabu de falar a palavra câncer, né? Ainda hoje, 2020, apesar de todos os avanços aí, a gente tem aí um tabu, né? Relaciona-se muito o câncer como o que a gente tinha antigamente, né? É realmente uma doença grave que exige cuidados, mas se relacionou muito com a impossibilidade de cura, uma impossibilidade de tratamento, e essa não é uma realidade, né? Hoje a gente já tem estudos, avanços, condições de cuidado, avanços tecnológicos que permitem, não só em relação ao câncer de mama, mas outros tipos de câncer, viver bem, ter o tratamento, alcançar a cura. E aí, após o tratamento, como que fica isso? Como que se faz para ter uma melhor qualidade de vida? A gente vai bater um papo sobre isso aí, tá? Vou começar já a falar sobre o nosso assunto aí, né? Então, nós vamos ver aspectos aí do pós-tratamento do câncer de mama que se referem a questões psíquicas, né? Que nós enfrentamos em todos os momentos da nossa vida. No caso especificamente de uma mulher que passa pela situação de ter esse adoecimento, enfrentar esse tabu, né, conseguir vencer os limites da doença e os seus próprios limites, né, vencer vários estigmas e conseguir fazer o tratamento, é um desafio muito grande e ele é muito possível. Então a gente está aqui hoje para falar um pouco sobre quais práticas a gente pode adotar para ter essa melhor qualidade de vida. Quais são esses impasses que a gente pode ter a partir disso, né? E aí a gente tem aí alguns medos muito comuns. Então, antes da gente falar como que a gente faz para ter uma boa autoestima, para poder trabalhar a autoimagem, a gente tem vários aspectos aí que tocam na mulher muito intimamente, muito fortemente, quando a gente fala desse processo. Muitas vezes é necessário um procedimento cirúrgico, né? Na grande maioria dos casos, a gente vai ter a retirada total da mama ou parcial. De qualquer forma, perder a mama não é um processo fácil. A gente tem um significado simbólico muito importante no que se refere à feminilidade. Então, a gente vai conversar a respeito dessas questões aí, né? A gente tem aí alguns medos muito comuns, né, que vêm antes do tratamento, que interferem muito e muito no pós-tratamento. Independente como que foi todo o processo, o que antecede o diagnóstico é muito forte, porque a mulher experimenta medos muito intensos, ela experimenta o medo da morte, porque ainda há esse estigma, né, de que se eu estou com o câncer, eu vou morrer, né? E hoje a gente tem avanços, como eu já tinha dito aqui no início,
a gente tem condições de cuidar desse quadro, exige cuidados, né? O ideal é que haja prevenção e que se identifique quando há adoecimento no início, mas há muito medo em relação a essa doença, né? Há um estigma muito forte. Então a gente tem aí a morte estampada ali no formato aí muito explícito, né? Quando a gente fala do adoecimento físico, e quando se fala de câncer ainda muito mais, né? A gente tem a questão da falta, né? Nós como seres humanos somos seres de falta, somos seres castrados, e a única certeza que temos nessa vida que não gostaríamos de ter é que nós nascemos e que um dia vamos partir, né? Um dia vamos morrer. Então essa é uma angústia que faz parte da vida de todo ser humano. Se eu falar com alguém que está assistindo ao vivo, ou que for assistir essa live, assistir essa palestra gravada, se eu perguntar aqui, você consegue imaginar a pessoa que você mais ama, morta? Boa tarde, Sônia, bem-vinda. Bom dia, Rafael, Malu, bem-vindos. Isabela, bem-vinda. Boa tarde a todos. Então, estou falando aqui a respeito da impotência do ser humano diante da morte, né? Isso é uma questão para nós, seres humanos, independente de adoecimento. Nós nascemos com uma certeza que não queremos ter, que um dia iremos morrer, né? Isso gera muita angústia para nós, né? Gera uma sensação de impotência, de castração. E o que acontece quando a gente tem um quadro, né, de câncer de mama, né? Isso mexe com a mulher de uma maneira muito intensa, porque já tem o estigma da morte, né? Já implícito na doença. Tem o medo da morte, o medo da perda do cabelo, o medo da cirurgia, né, de ter a mama talvez retirada, né? Em muitos processos vai ser necessário a retirada da mama, né? Vai ser necessária a mastectomia. Então, o que a gente pode fazer para poder conviver melhor com isso, né? E você que está assistindo aí, que convive com alguém nessa situação, pode ser que você vai ser a ponte para ajudar essa pessoa aí com que nós vamos conversar aí, né? Durante o processo, né, para minimizar os efeitos e as dúvidas, o ideal é que a mulher sempre dê prioridade à consulta ao profissional de saúde, né? Isso faz muita diferença, porque apesar de ser importante compartilhar experiências, ver que não é só você que passa por isso, né? Isso tem um efeito muito positivo em algumas pessoas que enfrentam o processo de cuidado. A gente tem que tomar cuidado, né, com o que a gente lê no Google, com o que a gente vê na internet, com comentários de algumas pessoas que às vezes gostariam de ajudar, mas faz um comentário que de repente pode te afetar de uma maneira não tão positiva, emocionalmente falando. Então, em relação ao processo, né, então para a gente falar do pós, a gente precisa entender o processo. Então eu tenho o antes, na possibilidade de receber o diagnóstico, né? Então há uma suspeita e uma necessidade de fazer esse exame para identificar, ou pode ser que seja uma prevenção que você esteja fazendo, não importa qual ocasião. O fato é que não é fácil, né, receber esse tipo de diagnóstico. Vocês estão me ouvindo bem aí, gente? Isabela, boa tarde. Me deem um sinal aí se vocês estão me ouvindo bem. Conseguem me ver bem aí, direitinho? Me ouvem bem? Então é o seguinte, nós temos aí algumas questões, né, quando a gente fala sobre o câncer de mama. A gente tem aí um impacto emocional muito forte, né, como eu já disse aqui, a gente tem aquele impacto da notícia de que, de repente, pode ser que eu tenha um diagnóstico de câncer, pode ser que seja o meu caso. Né? Pode ser que seja o seu caso, né? Em algum momento da vida, ou de alguém que você ama. E aí, essa possibilidade de receber esse diagnóstico gera uma angústia, gera um impacto emocional nesse sujeito, né? Nessa mulher aí, que se ela já é ansiosa, ela vai ficar ainda mais ansiosa. Se ela tem uma tendência a ser mais introspectiva, ela vai ficar ainda mais introspectiva. É claro que cada sujeito vai reagir de uma forma, cada mulher vai ter o seu posicionamento subjetivo, baseado nas suas experiências, no seu modo de ser, na sua personalidade. O fato é que nós não somos um diagnóstico, nós não somos um atestado ali de uma doença, né? Nós temos nossas particularidades, nossos desejos, nossas histórias, nossas vivências, né? Passamos por adversidades, né? A vida ela é cheia de adversidades e cheia de vitórias também, né? E dentro disso tudo vem muitas vezes esse medo de receber essa notícia, né?
quanto mais cedo chegar essa notícia, melhor para que você possa se cuidar, para que você tenha um bom prognóstico. Mas sabe, ter essa informação gera esse impacto muito forte. E aí a gente tem várias questões envolvidas quando a gente fala a respeito de um diagnóstico do câncer de mama, né? Eu tentei até vir de rosa, assim, uma cor mais rosa, para falar sobre isso, né? Já que a gente está aí nesse outubro rosa. A gente tem vários impasses aí, porque às vezes as pessoas que estão à volta dessa mulher querem ajudá-la, né? A família, os amigos, e muitas vezes há uma cobrança excessiva de que essa mulher fique otimista, pra cima, vai dar tudo certo. E, assim, dependendo da personalidade da pessoa, da estrutura, talvez não seja o natural dela ter esse perfil de ser tão pra cima, ter aquele movimento de alta energia, né? Isso vai depender do perfil de cada um. E muitas vezes pode haver até dependendo do posicionamento, né? Isso é muito particular de cada mulher, pode ter até uma sensação de cobrança, né? Até o fato de alguém colocar para essa mulher que você tem que ser otimista, você faz o tratamento direitinho que vai dar tudo certo e tal, levanta a cabeça e tal. Essas são falas que a gente tem com as pessoas que a gente ama para ajudar, com pessoas que a gente tem no relacionamento. Eu já tive uma pessoa do meu relacionamento muito, muito próximo que viveu essa experiência e sei dizer com propriedade, não só como psicólogo, mas também como ser humano, que é muito difícil, né? Você estar ali ao lado de quem está passando por esse sofrimento. O tratamento ele não é fácil para a pessoa que está com câncer de mama, e são muitos medos, né? E principalmente da cirurgia, e é difícil um quadro em que não é necessário, né, a cirurgia, e ainda que não seja necessário, o medo, a insegurança gera várias questões emocionais aí, né? E aí a gente tem aí, é normal, é super natural que você fique triste, né, se você receber um diagnóstico desse tipo. É natural que a mulher fique, até mesmo pode desencadear um quadro de depressão, lembrando que tristeza é uma coisa e depressão é outra coisa, né? Depressão é adoecimento, né? É um transtorno do humor que precisa de tratamento. E se você já tem, por exemplo, um quadro de depressão, né, que precisa ser acompanhado, e vem ainda com uma notícia, né, de um quadro de câncer, passa pelo tratamento, é importantíssimo ter esse suporte psicológico profissional bem de perto, né, para que você consiga lidar melhor com as questões aí do tratamento, que é um desafio para todas as mulheres, né? Não é fácil para nenhuma, mas é possível, e a gente tem algumas coisas que a gente pode trabalhar nesse processo aí no pós, né? E aí a gente tem aí, de um lado, a questão da possibilidade de perder, né, perder a mama. Eles falam assim, mas a pessoa ela vai ter a saúde restabelecida e vai ficar bem. O que é uma mama perto de uma vida? Realmente a vida é mais importante, mas isso não diminui o significado que há da mulher ter a sua imagem corporal afetada, né, alterada. E isso pode ter um efeito na sua autoestima, na forma como você se vê, na forma que a mulher se enxerga, muito, muito impactante, né? E pode, inclusive, desencadear alguns adoecimentos psíquicos, né? Se não for bem acompanhado, né? Ver os alertas. E aí, o que pode se fazer, né? Falando aí na prática. A mulher recebe o diagnóstico, né? Tem aquele medo inicial de o que será que eu estou doente, será que eu não estou doente, como que vai ser esse tratamento, como que vai ser o processo, será como que eu vou ficar sem os cabelos, como é que vai ser o processo de químio, de rádio, será que eu vou ter que fazer tudo, vou ter que fazer a cirurgia, enfim, a mulher passa por vários conflitos internos dentro desse processo da doença, né? Então, ao receber o diagnóstico, ela vai ter uma oscilação, né? Ela vai enfrentar o que a gente chama das fases do luto, né? Hoje já a gente tem estudos dentro da área, né, do posicionamento emocional, dentro das adversidades que enfrentamos. Hoje já se sabe que na iminência de uma perda, seja simbólica, seja física, pacientes que têm uma doença que pode levar a um quadro terminal, geram essa sensação semelhante ao luto, né? Semelhante não, né? A gente tem as fases do luto, né? Que pode vir desde a negação, a raiva, né? Pode haver uma raiva de
tá assim, tanta gente que foi ruim nessa vida e logo eu, uma pessoa bacana, tô passando por isso. Então, o primeiro luto acontece quando? Pela existência da possibilidade do câncer. Esse é o primeiro luto. Mas existem outros lutos dentro do único processo do adoecimento pelo câncer de mama. A gente vai ter lá a questão do diagnóstico, que é o segundo luto. A gente vai ter o terceiro luto, que é o procedimento, o tratamento cirúrgico, né? Que muitas vezes vai ser necessário. E isso gera uma sensação de perda muito grande. E os efeitos emocionais da perda não são fáceis, né, de elaborar, de lidar, mas são possíveis sim. E se nesse caminho perceber que não está dando para levar, está difícil demais, você talvez não consiga, né, nesse quadro, né, ou alguém que esteja passando por isso, não consiga nem dar continuidade ao tratamento por conta das questões emocionais, das questões psíquicas. Pode ser necessário aí, então, suporte não só dos amigos, não só da rede de apoio. Boa tarde, Alessandra, bem-vinda. Não só essa ajuda muitíssimo importante das pessoas que estão à volta, mas também um suporte profissional no caso em que pode gerar um adoecimento psíquico, né? É muito importante lembrar que é possível isso acontecer, né? O quarto luto que a gente tem dentro desse processo é gerado pela questão da imagem corporal, como eu tenho falado aqui desde o início dessa palestra. A imagem da mulher, né? E ainda que a gente saiba que existe uma construção do padrão de beleza, construções sociais que independem da autoestima, elas podem interferir na maneira como a mulher vai se ver nesse processo, né? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão aí também, né? Três questões que interferem diretamente na qualidade de vida da mulher no pós-tratamento do câncer de mama, né? Que é a questão da autoestima, da autoimagem e da sexualidade, né? Então, quando a gente tem aí essa possibilidade do tratamento cirúrgico, de ter que retirar talvez até a mastectomia radical, né? Ter que tirar toda a mama, nem todas as mulheres podem fazer o procedimento de fazer a reconstrução com silicone, vai depender de cada caso, né? E ainda que seja possível, isso afeta a mulher de uma forma muito intensa, né? A gente vai ter aí, então, o que a gente chama do quarto luto, que é essa perda, né, da sua identidade corporal, né, que é muito simbólica, né, apesar de ter, hoje a gente tem essa possibilidade de reconstrução aí, mas a mulher acaba se sentindo menos, né, acaba muitas vezes se comparando com aquilo que a gente tem do padrão de beleza, digamos assim, e mesmo que não seja com o padrão, se comparar com outra mulher, né, ainda mais se já houver uma questão de baixa autoestima, né? E a gente vai falar também aqui sobre como que a gente faz para poder melhorar a autoestima, né? Dicas práticas, claro, se não houver nenhum adoecimento psíquico, né? É possível trabalhar a autoestima no dia a dia com atitudes e hábitos saudáveis que podem aumentar a nossa autoestima, desde que não seja um quadro de baixa autoestima gerado por um adoecimento psíquico, como por exemplo a depressão. Aí é necessário o tratamento mesmo, tá? Acompanhamento com psiquiatra, dependendo da gravidade, e com psicólogo. Então a gente tem também o quinto luto. Dentro desse processo, eu estou separando didaticamente primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto luto, mas na prática a gente vai ver isso acontecendo tudo ao mesmo tempo na cabeça da mulher, fica um turbilhão, né? A notícia do câncer junto com a possibilidade de perder os cabelos, perder minha mama, ser tolhida das minhas atividades sociais, que em questão do tratamento ainda tem uma limitação que pode acontecer, né? É muito comum. Por causa do tratamento, você vai precisar se afastar muitas vezes de todas as suas funções, dependendo da gravidade, né, das suas funções sociais. É claro que cada caso, né, é avaliado individualmente, né, a gente vai ter diferentes formas de reagir ao tratamento, reagir ao procedimento, mas a gente vai ter aí essas questões aí das possíveis limitações, da consequência da cirurgia, do processo de quimioterapia, do processo de radioterapia. Isso tudo traz efeitos emocionais para a mulher, não só para a mulher em si, mas para aquela família, para as pessoas que amam essa mulher, né, que muitas vezes não sabe o que fazer, né? Então, estou falando aqui também, de repente, para você, né, que está ali, né, junto com
pessoas que fazem parte da família de uma mulher que vive esse dilema, né? Vive essa situação. Então, o processo de luto, quando a gente fala do quadro de adoecimento, né, ele já fica presente no caso desse tipo de doença, né, no caso do câncer de mama, vai ter esse conjunto de reações relacionadas à perda, à tristeza, o conflito consigo mesmo, uma tentativa de negociação. Se ela for uma pessoa que tem alguma crença, alguma fé, ela vai tentar negociar aí com essa força maior. Se ela acredita em Deus, negociar com Deus, tentar fazer barganhas, tentar ser uma pessoa melhor, né? Em outros momentos vai sentir raiva de estar sentindo aquilo, outros momentos vai negar, agir como se não tivesse com a doença, né? Agir como se estivesse saudável. E depois desse processo todo, desse enfrentamento, né? Isso deixa marcas na mulher, né? E aí esse processo, ele é doloroso, sim, ele pode ser vencido, mas pode ter essas questões aí de tristeza, de angústia, de desesperança. É importante só frisar, diferenciar a tristeza da depressão. Então a gente tem aí o luto através desse tratamento cirúrgico muitas vezes, porque a mulher vive aquele dilema, né, entre é bom que eu acabo com isso logo, tiro o câncer, pronto, e o dilema de eu tiro o câncer, mas e aí, como é que vai ficar? Como que vai ficar meu corpo? E mesmo que tenha um procedimento de reconstrução, será que vai ficar e vão me reconhecer? Como que as pessoas vão perceber, né? Então, assim, atinge muito forte a questão da imagem, né? Da autoimagem. E se a pessoa já tem algum problema de baixa autoestima, né? Então, vamos falar aqui da questão da autoestima. Se a pessoa ela já tem uma baixa autoestima, ou seja, a gente tem na autoestima a baixa autoestima e a alta autoestima. O que é a autoestima? Que as pessoas vivem falando, não sei o que lá, autoestima pra cá, autoestima pra lá. Vou falar de uma forma bem simples aí, que eu acho que todo mundo sabe do que se trata, né? Que é o amor ou desamor, o valor ou desvalor que você tem por si mesmo. E isso não envolve apenas a imagem não, tá? Essa construção da nossa imagem, né, não só a imagem física, a nossa imagem visível, mas a nossa imagem interna, né? Quem sou, as minhas capacidades, as minhas potencialidades. Isso é construído ao longo do tempo, né? Começa a ser construído quando? Lá na nossa infância. Né? Então, aquilo que somos na fase adulta depende muito da maneira como a gente vivenciou a infância, a adolescência, enfim. A segurança que a gente tem em si mesma, né? Eu me garanto, eu confio no meu taco e tal. A gente tem muito associado a isso, né? Fala-se muito aí nas redes sociais de autoestima, de amor próprio. Então, resumindo, que a autoestima seria, então, esse valor ou desvalor por si mesmo, que envolve capacidades, envolve imagem, envolve aquilo que eu mereço, né? E aí a gente vai ter, diante de um processo de tratamento, né, contra o câncer de mama, muitas vezes vai entrar essa questão da autoestima, né? E muitas vezes, se a pessoa já tem uma baixa autoestima, essa notícia do câncer, os impactos e as consequências que existem no corpo, que vai afetar a feminilidade, né? Vai roubar, entre aspas, a feminilidade quando ela tem a mama retirada, né? Quando ela passa pelo processo de mastectomia. Isso tudo pode, não quer dizer que vai, né? Isso vai variar de mulher para mulher, mas é uma propensão muito grande de afetar a imagem que ela tem de si mesma, né? Sua autoestima, que é o valor, quando a gente se dá valor, né? A gente gosta da gente, é o tal do amor próprio, né? Eu gosto do que vejo no espelho, eu gosto da pessoa que eu sou, eu gosto de ver as capacidades que eu tenho, eu me arrisco, eu vou lá e faço. Isso tem a ver com a alta autoestima. E a baixa autoestima seria justamente o oposto, né? Seria aquela questão de não me achar capaz, me achar menos, sempre me comparar com o outro me vendo por baixo, sempre me colocar em segundo plano, a opinião do outro é sempre mais importante que a minha, a opinião do outro direciona a minha vida. Isso tem a ver com baixa autoestima. E aí quando passa-se por esse processo, né, se a pessoa não tem essa estrutura muito bem fortalecida, isso pode variar ao longo da vida, né? Tem momentos da vida que a gente está com uma alta autoestima mais integrada, tem momentos que a gente dá uma
diminuída, né? A gente tem essa oscilação aí, é possível mudar isso, né? Existem atitudes que nós podemos ter no dia a dia e isso fala da nossa qualidade de vida. Se eu tenho uma alta autoestima, eu sou aquela pessoa que acredita em mim mesma, eu vou, invisto, busco, estudo, luto, conquisto, trabalho, me relaciono com as pessoas. Agora, se eu tenho uma baixa autoestima, eu vou ter dificuldade, talvez em alguma área mais, outra área menos, mas vou ter muitas dificuldades aí de me colocar por ter um desvalor por mim mesmo. Seria isso, de forma bem simples aí, a questão da autoestima. E a gente tem aí o que, gente? Quais são as questões que envolvem a retomada da sua vida social após o tratamento do câncer de mama? Que a gente tem três momentos, né? O que antecede o diagnóstico, a gente tem um momento que é de quando você recebe esse diagnóstico e o pós-tratamento, né? O antes, o durante, né? Você recebeu o diagnóstico e está em processo de tratamento. E o pós, né? Hoje a gente tem aí muitas terapias, né? Muitos processos aí, químio, rádio, cirurgias, medicações, para poder ter um bom prognóstico, né, em relação ao tratamento. Tem bons resultados, inclusive, é claro que vai depender do caso a caso. Mas e depois? A pergunta é, e depois? O que eu faço depois? Porque a maioria das mulheres vai passar por um momento do tratamento que ela vai precisar se afastar, muitas vezes, das suas atividades, né? Mesmo que seja uma mulher que trabalhe mais em casa, que convive mais com a família, até as suas funções dentro da própria família vão ficar um pouco limitadas, né? Em função da necessidade de se cuidar. Então acaba-se não saindo mais com as amigas, né? Nas confraternizações, né, da família, muitas vezes pode ser que não vai ser tão possível assim, né? Tem uma fase do tratamento que tem que tomar um cuidado com a alimentação, então não dá para sair para comer em qualquer lugar, né? Tem que haver um cuidado mais próximo ali em relação a esses detalhes que vão interferir na vida social dessa mulher, né? Então ela muitas vezes vai ter esse afastamento para poder se cuidar melhor, ainda que não esteja internada, vai precisar se afastar um pouco, às vezes até mais do que um pouco, né? Muito, por conta desse quadro, mas vai ter um momento que ela vai precisar, então, retomar suas atividades, né? Então, algumas que trabalham, né? Hoje a mulher está inserida no mercado de trabalho, tem trabalho, tem sua casa, trabalha, estuda e tem sua casa. Então, assim, tripla jornada, muitas vezes, né? E aí, de repente, ela tem uma vida muito ativa, fazendo uma coisa, fazendo outra, resolvendo um monte de questões para si, para a família, de trabalho. E, de repente, ela se vê sem tudo que está construído ali na sua vida, né? Sem essas atividades todas que fazem sentido, né? O trabalho, o cuidado com os familiares, né? Se for uma mãe de família, for solteira, não importa a idade, vai interferir de alguma forma na maneira social ali, porque ela vai precisar de um tempo para se cuidar. Mas e depois para retomar as atividades? Para retomar a rotina? Como que faz para ter uma rotina bacana, com uma boa estrutura psíquica, com um equilíbrio emocional, né? A gente que, mesmo sem estar com nenhum adoecimento, só a gente pensar, né? Aquele dia que você não está tão legal, que alguma coisa te chateou, que emocionalmente você não está equilibrado. Quanto é difícil, às vezes, você ter que dar conta das atividades, né? Ir trabalhar, estudar, para quem é dona de casa, ter os seus afazeres em casa, resolver as questões familiares. Quanto é difícil quando a gente tem essas questões do dia a dia mesmo, né? Que pode acontecer com todos nós, que é normal. Já é difícil, né? O dia fica mais difícil quando acontece algo que já desequilibra a gente emocionalmente. Quando a gente tem ainda a questão do adoecimento, né? Tem a questão do câncer de mama, a gente tem uma coisa muito no real, né? Que vai interferir na maneira como a pessoa se vê no mundo. E aí, o que a gente pode fazer para retomar a segurança? É possível fazer algo para poder trabalhar esse medo, né? Como a gente falou aqui no início, muito medo envolvido no processo, muita insegurança, sentimento de perda, né? Quando a gente tem aí essa relação com a incapacitação, né? Com a incapacidade de conseguir lidar.
né? A mulher pensa que ela não vai suportar, que ela não vai aguentar, e aí ela consegue passar pelo processo, e agora? E agora o que eu faço com esse medo todo que eu senti? O que eu faço com esse sentimento de perda? O que eu faço com essa imagem que eu olho no espelho e eu não me reconheço? O que eu faço com isso tudo? Então, assim, a gente tem, claro, né, como eu disse aqui, o caso a caso, a subjetividade, cada pessoa é de um jeito, não tem receita de bolo, mas existem hábitos que nós podemos ter que vai ajudar muito na nossa qualidade de vida. Muito, muito mesmo. Nós vamos falar isso agora. Então, eu tenho de um lado, perdão, um sentimento de impotência, muitas vezes, de incapacidade, de ansiedade, né? Tem o fantasma da doença ali, né? Que eu tenho que me cuidar mesmo depois do pós, né? Fazer a manutenção. Pode ficar ali martelando na minha cabeça que de repente pode voltar tudo de novo, né? A vida não dá garantias para ninguém, né? A única certeza que temos é aquela que não queremos ter, que um dia morreremos. Então, o fato é que a vida não tem garantias, mas tem muitas possibilidades. Então, a gente pode sim trabalhar a questão psíquica, a questão emocional. Podemos sim ter hábitos para fortalecer a autoestima. Isso todos nós, não só a mulher com esse quadro, né, de adoecimento, que depois do quadro e ter o tratamento contra o câncer, mas todos nós podemos ter práticas saudáveis quando a gente fala de autoestima. Então a gente tem aí, né, 3 aspectos que interferem na qualidade de vida. A imagem, que está relacionado com a autoestima, e a sexualidade. 2 questões muito fortes que vão interferir na qualidade de vida da mulher no pós-tratamento do câncer, em relação à sua sexualidade e à sua imagem corporal. E aí a gente tem a autoestima como a base ali, né? Então eu tenho, de um lado, a questão da minha imagem, que muitas vezes pode ser que eu não me reconheça, não consigo lidar, que queira responder a um padrão social, que muitas vezes a mulher vai se cobrar de responder esse padrão, independente de ter passado por um procedimento como a mastectomia, por ter passado por um tratamento tão agressivo, tão intenso, que às vezes é necessário contra o câncer. Independente disso, a mulher já se cobra, né? Já é relacionado com essa questão aí de ter que responder uma expectativa social, né? De ter que responder a um padrão de corpo, um padrão de beleza, cabelo, etc. E aí, como que a gente faz para lidar com essas questões? Né? Independente do padrão de beleza, existe o que a gente chama de autoestima, o valor que nós damos a nós mesmos. Tem aquilo que a gente chama de amor próprio, mas nem sempre a gente se ama. E é independente da doença. E aí, muitas pessoas às vezes nem param para pensar nisso, né? Que muitas vezes ela não se ama, se despreza e se vê de uma forma negativa, aquilo que o outro pensa é mais importante do que ela. E aí, de repente, viver uma situação dessa pode ser ainda mais forte para destruir essa estrutura que ajuda a manter o equilíbrio na qualidade de vida. Então, uma coisa que, assim, no meu ponto de vista, na minha avaliação, é super importante para a qualidade de vida é o quê? Trabalhar a autoestima. Então, a gente tem a autoestima, alta autoestima, baixa autoestima, e muitas vezes nesse processo do pós-tratamento do câncer, a gente vai ter uma baixa autoestima presente, né? Por várias questões que envolveram o processo e pelo medo, né? Pela insegurança, pelo que ficou, pelas consequências, né? De tudo que foi vivido ali. E aí a gente pode enumerar algumas dicas, né? Algumas questões aí que podem ajudar, né, nesse processo de elevar a autoestima, de ajudar com que a mulher se veja de uma maneira positiva, que ela se goste mais. Isso serve para todo mundo que assistir essa live agora, que assistir essa live gravada. A autoestima é o que nós precisamos trabalhar em nós, porque pode atrapalhar a gente em tudo que a gente for fazer na vida, né? Se a gente não acredita na gente mesma, a gente não se gosta, não se valoriza, não acha que tem valor, né, que é a baixa autoestima, a gente acaba se auto-sabotando, acaba se destruindo, isso acaba aparecendo nos relacionamentos, você acaba sabotando suas relações, destruindo o relacionamento amoroso, prejudica em tudo, na família. É claro que a gente vai ter níveis, né, diferentes de baixa autoestima e de alta autoestima. Tem áreas que são mais difíceis para algumas pessoas, outras áreas mais fáceis. O fato é que a gente tem dicas aqui, né,
Então a gente tem aqui um momento para as dicas. Dicas para elevar a autoestima. Dica: não substitui o suporte psicológico se ele for necessário, tá? Então, se a mulher, ao passar pelo processo de adoecimento com câncer de mama, e pode ser que uma doença dessa natureza é muito comum desencadear, inclusive, um quadro de depressão. Se isso acontecer, depressão é diferente de tristeza. Aí o que é necessário é o quê? Tratamento. Tratamento da saúde mental. Então, além do tratamento do corpo, tratamento do físico, é necessário cuidar da saúde mental. Aí é necessário psicoterapia, dependendo do nível de intensidade, vai ser necessária medicação, ser acompanhada pelo médico especialista em saúde mental, que é o psiquiatra. E aí a gente tem que avaliar no caso a caso. Mas, se não for um caso em que há nenhum tipo de adoecimento psíquico, que é um caso em que realmente houve uma interferência aí na questão do valor, da maneira como você vê, essa imagem corporal, que ela é muito afetada aí, principalmente na questão da feminilidade, né? Que se relaciona muito também com a questão da sexualidade da mulher, essa questão da imagem, pode afetá-la, pode travar ela até de manter um relacionamento por conta da baixa autoestima, né? O que pode ser feito, gente? Primeira coisa que eu vou enumerar, vou falar sobre 10 pontos, 10 dicas aí para elevar a autoestima. Dica número 1, se cercar de pessoas que te façam bem. Muitas vezes tem pessoas que gostam da gente, estão à nossa volta, mas nem sempre as pessoas que a gente gosta nos fazem bem, né? A gente na vida pode experimentar de relações tóxicas, de pessoas que nos deixam para baixo, que fazem comentários que são muito negativos. Não é um comentário ou outro, né, que saiu sem querer. Eu falo assim, de pessoas que nos fazem mal, né, que tá ali sempre vendo negativo, não te põe para cima. Então, assim, primeira coisa é se cercar daquelas pessoas que fazem você sentir bem, que fazem você dar uma risada gostosa, que você gosta de estar ali, que você pode ser você mesma. Você não precisa ficar pensando, ai, peraí que isso eu não posso falar, peraí que isso eu não posso fazer, ai, peraí que agora eu tenho que pensar o que eu vou dizer. Então, se cerque de pessoas que você possa ser você mesmo, que te faça bem. Essa é a dica número 1, basicona de todas. Isso serve para todo mundo, para todos que estão aí ouvindo e para mim também, todos nós. Se cercar de pessoas que nos façam bem. Isso é fundamental para elevar a autoestima. Segundo, a atividade física não é só para ficar com o corpo sarado, tá? Não é só para a saúde física, mas é muitíssimo importante para a saúde emocional. Muito importante. Porque quando a gente pratica alguma atividade física, não precisa ser uma coisa que você não gosta. Pode ser andar de bicicleta, dançar, né? Tem gente que gosta de dançar. Eu, por exemplo, gosto muito de dançar. Danço nada, né, gente? Um desastre para dançar, mas gosto. Então, assim, dançar, andar de bicicleta, fazer uma caminhada. Quem gosta de malhar na academia, né? Puxar o ferro, como o povo marombeiro fala, puxa ferro, fazer uma musculação, faça. A atividade física, ela vai liberar substâncias no nosso cérebro responsável pelo bem-estar. Vai liberar endorfina, que faz a gente sentir uma leveza, né? Por mais estranho que seja, né? Você fazer um esforço físico e depois te gera uma sensação de leveza, de bem-estar. Então, a segunda coisa importante é o quê? Praticar atividade física. Praticar atividade física que te traga prazer. Então, pesquisar uma atividade que te gera prazer. Tem inúmeras atividades. Hoje aí não tem só aquela malhação tradicional certinho da academia. Você pode fazer N atividades, um monte de coisa. Patinar, enfim, andar de patinete, correr, enfim, pratica atividade física, porque ela vai ajudar na produção dessas substâncias responsáveis pelo bem-estar, tá? Número 3, se agrade, faça uns mimos para você, né? Às vezes a gente cuida de tanta gente, né? Tem pessoas que têm um perfil cuidador, de cuidar das pessoas. É muito legal isso, né? Você se preocupar com o próximo, ajudar a família, ajudar seus amigos, estar sempre cuidando. Mas a gente tem que se agradar também, né? Isso é muito importante. A autoestima fala do quê? Do valor que eu dou a mim mesmo. Da maneira positiva em que eu me amo. Então, se eu faço coisas positivas que me mimam, que me agradam, eu vou ter uma
em fortalecimento da minha autoestima. Então, eu vou conseguir elevar a minha autoestima. É claro, gente, que isso aqui não é mágica, né? É uma constância. Então, eu vou falar 10 dicas e existem muitos outros hábitos, né? Isso aqui eu tô falando de hábitos, de comportamentos que podem favorecer a autoestima. Mas aqui são apenas algumas dicas. A gente tem aí uma continuidade no dia a dia, cada um tem sua personalidade, né? E além de cada um ter a sua personalidade, a sua maneira de viver no mundo, pode ser que tenha algumas questões que precisa elaborar para poder se ver de uma forma mais positiva. Pode ser que tenha coisa que vem até de muito tempo atrás, e aí nesse caso eu preciso de um processo de psicoterapia, se for o caso, tá? Número 4, para de tentar agradar todo mundo. Parar de tentar agradar todo mundo. Então assim, não é que você não possa ser agradável com as pessoas, não. Mas quem agrada todo mundo vai fazer o quê? Se desagradar. Porque se você pensa o tempo todo em agradar fulano, ciclano, ai, não posso fazer isso, não posso falar aquilo, não, eu tenho que agradar, eu tenho que ser aceita. Se há essa necessidade tão grande de o tempo todo agradar o outro para ser aceito, isso acaba virando o quê? Um peso. Isso vai interferir na autoestima, tá? Então, parar com essa necessidade de estar o tempo todo. Não é que você não possa agradar, né? Claro que a gente não tem coisa mais gostosa do que você agradar alguém que você ama, que você gosta. É bom demais, né? Dá uma coisinha quentinho no coração. Mas, se você faz isso o tempo todo, vira um peso. Acaba virando até um sofrimento, tá? Essa aqui, dica número 4. Dica número 5, não se compare com os outros. E nessa mesma dica eu vou dizer, se compare. Olha que irônica, hein? Essa psicóloga tá muito doida, essa Ruby tá muito doida. Ela tá falando, não se compare, tá mandando eu me comparar. Não se compare com os outros, se compare com você mesmo. Então, num quadro em que a pessoa teve um diagnóstico de câncer de mama, né? E passou por esse processo de tratamento, o que ela precisa fazer no pós-tratamento do câncer de mama? Conseguir se comparar consigo mesmo. Isso é muito importante. Vendo os avanços, né, a resiliência, os desafios que foram vencidos ali e conseguiu, mesmo lutando, mesmo tendo hora que queria fraquejar, se comparar consigo mesmo, mas não se comparar com os outros. Tentar, isso é difícil, viu, gente? Não se comparar com os outros é muito difícil. A nossa tendência, né, aí com as redes sociais, é olhar fotos, né, se comparar com a imagem, achar se a minha autoestima está baixa, achar que o outro é mais importante, tem mais qualificação, tem uma aparência melhor, mais, e aí eu coloco menos do meu lado. Então, cuidado, né, com essa comparação. Geralmente, quando a gente se compara, a gente se diminui. Isso interfere muito na maneira como a gente se vê, né, na nossa autoestima, no valor que temos por nós mesmos. E se ela já estiver abalada, isso vai ser muito, muito ruim, muito negativo. Essa é a nossa dica 5. A dica número 6, eu separei aqui umas dicas práticas, né? Que são 10 para quem está entrando aí agora, para fortalecer a autoestima, elevar a autoestima, né? Dicas que não substituem um processo terapêutico se ele for necessário, mas são hábitos saudáveis que podem nos ajudar a elevar a autoestima, sim, tá bom? Hábitos, quer dizer que tem que ser feito constantemente, não é hoje, eu fiz hoje. Aí já hoje de manhã eu fiz de tarde, já tô com a autoestima batendo no teto. É assim? Não, não é assim, é um processo. Outra coisa muito importante é cuidado com a autocrítica. Muitas vezes os nossos piores julgadores somos nós mesmos, né? Nós mesmos somos nossos piores juízes. Às vezes a gente é muito cruel ao julgar a gente mesmo, até com essa questão da imagem, né, da mulher. Ela está o tempo todo ali se criticando, achando que está sempre ruim, sempre se comparando, né? Esse se comparar com o outro, muitas vezes faz até que a pessoa se cobre mais ainda, né? Se ela já é uma pessoa muito crítica consigo e ela ainda usa o outro como critério de comparação, a autocrítica ela vai explodir ainda mais. Então a gente tem essa questão aí de trabalhar o equilíbrio, né? Não se ficar se comparando com o outro, que é um desafio, mas é possível sim parar de se comparar com o outro. E, de outro lado, reduzir o nível de autocrítica, diminuir essa crítica exagerada consigo mesmo, né? Então, a gente ter esse equilíbrio aí entre esses dois pontos para que não fique pesado demais e acaba que você
vai só se ver de uma forma negativa e isso vai gerar muitos sentimentos, muitos sentimentos ruins, não só no sentido de ser negativo, né, mas vai dificultar os relacionamentos, né, a maneira como você se vê, se você se critica demais, você pode até deixar de tentar fazer coisas que são importantes para você, se lançar em novos projetos, atividades, de investir nos seus estudos, de investir no seu trabalho, de investir na sua família, na sua imagem, né? De repente você quer fazer um procedimento estético e tudo bem, né? Se você se sente bem fazendo, tudo bem. Mas pensando em você, não em comparação com o outro, se comparar você consigo mesmo. E a 7ª dica é o que eu chamo de distribuir as fontes de prazer. Distribuir, vamos dizer aí, um pouquinho de autoestima para cada lado. Como assim? Não investir toda a sua vida numa única coisa que te gera prazer, né? Pode ser que o que te gera prazer, que te gera sentido, no sentido de vida. Pode ser que seja seu trabalho, pode ser que você ame o seu trabalho, né? E passou por um processo, né? Ou conhece alguém que passou por esse processo do tratamento e precisou se afastar do trabalho, né? E retornar à atividade profissional é uma coisa muito positiva para essa pessoa, né? Então, algumas pessoas vão ter esse bem-estar ao retorno às atividades, mas não pode ser uma única fonte, porque se aquela fonte não está lá, onde que fica o meu bem-estar? Então, assim, dividir, não projetar o seu bem-estar no seu esposo, na sua esposa, só no seu filho, só na sua mãe, só no seu trabalho, só nos seus estudos, só na sua aparência. Distribuir, né? Então, tentar conseguir se socializar nos diversos campos da melhor forma possível, né? Dentro do seu limite, né? Cada um de nós vamos ter limites, e passando por esse processo, o limite pode ser um pouco mais complexo, né? E todos passamos desafios, como eu disse aqui, independente de passar por um procedimento de tratamento contra o câncer ou não, enfrentamos desafios quando a gente fala da nossa autoimagem, quando falamos da nossa autoestima, né? Então, distribuir, equilibrar aí essas fontes de prazer, esse investimento, né, em coisas agradáveis de se fazer. Então, assim, tem um hobby que você gosta, né, faça coisas agradáveis, conviva com pessoas diferentes, né, não fica exclusivo só com um amigo, não. Interage com as pessoas que fazem sentido para você, que te façam bem, né, pessoas que te façam bem, né, quantidade não, mas assim, distribuir nas suas atividades sociais, no seu trabalho e também entre as pessoas, né? Tem até gente que é assim, começa a namorar, esquece que tem amigo e fica só focado no namoro, na namorada, no namorado, e muitas vezes não consegue ter um convívio social mais amplo. Isso interfere muito nesse processo, né? De socialização, principalmente depois desse momento difícil para a mulher, né? Que vai interferir na autoimagem, que vai interferir por consequência, né, na feminilidade, e pode interferir inclusive na sexualidade, né? A mulher pode travar e não conseguir nem ter mais a sua sexualidade de uma forma livre, né, destravada, de uma forma saudável, né? Outra coisa que a gente precisa, né, além de não ser tão crítica, não ser tão rígido, tentar ser mais leve, né? Então, assim, não é vergonha mudar de opinião. Ruim é você não ter opinião para mudar, né? Então, não seja rígido com você mesmo, se permita novas possibilidades. Se não der certo, se permitir fazer novamente, né? Então, assim, tentar afastar essa rigidez, né, que está muito relacionada com a autocrítica. E um exercício muito legal, assim, que parece bobagem, mas que é muito interessante fazer, é você parar um momento e fazer uma lista das suas qualidades. Porque muitas vezes a gente se pega só, eu preciso melhorar isso, eu preciso melhorar aquilo, eu preciso melhorar aquilo outro, e fica só, nossa, eu preciso, e não consigo reconhecer as minhas próprias qualidades, os meus próprios pontos positivos, né? E isso tem a ver com a questão da baixa autoestima, né? Muitas vezes a gente vê só o lado que a gente precisa melhorar, né? O lado negativo, não consegue enxergar os pontos fortes que temos. Então, um exercício muito bacana que pode ser feito, é a minha dica 9, a gente está fechando a nossa lista aí, que é fazer uma listinha. Fazer uma listinha com
as suas principais qualidades. O que você é boa? Às vezes você está pensando uma coisa mirabolante, às vezes você é boa para escutar, você tem paciência para escutar o próximo, isso é uma coisa muito importante. De repente você é uma pessoa que tem um conhecimento técnico muito bom e sabe fazer com maestria. De repente você tem uma qualidade que às vezes você nem parou para pensar que tem e pode usar a seu favor. Enfim, tem inúmeras possibilidades. E aí o que você pode fazer? Uma lista com as suas principais qualidades. Então você pode fazer até um comparativo. Se vier aquele pensamento, nossa, mas eu sou péssima nisso, nossa, mas eu preciso melhorar aquilo, pode ser até bom você fazer um comparativo. Você faz a lista das suas qualidades, dos seus pontos fortes, que você reconhece em você mesmo, não é que o outro reconhece, é você com você mesmo. E pegar uma outra parte e fazer os pontos que você pode melhorar. Não digo pontos negativos, pontos a melhorar. Porque se você tem pontos a melhorar, você pode investir para poder melhorá-los mesmo, de fato, trabalhar para isso. Não se tornar um peso, no sentido de que, nossa, eu não aguento andar de patins, eu fico cansada muito rápido, então eu não vou poder fazer atividade física que a Arbi sugeriu como bem-estar. Tem outros atributos que você pode conseguir fazer. Se você quer muito tentar fazer uma atividade, talvez não tenha condicionamento físico, você pode treinar para poder ganhar esse condicionamento, né? Claro, dentro das suas condições aí possíveis. Isso é só um exemplo, poderia ser qualquer outro exemplo. Mas assim, acreditar em você. E aí a dica número 10 é o quê? Desenvolver a autoaceitação, a autoconfiança. E essas dicas que eu falei aqui são importantes, dá para criar um hábito, dá para fazer no dia a dia, mas muitas vezes pode ser que você, mesmo fazendo tudo isso aqui da lista, pode ser que ainda assim você se vê não se amando, não gostando de você, não gostando da sua autoimagem. Pode ser, né? Isso acontece muitas vezes, né, no pós-tratamento do câncer de mama. E às vezes é um tratamento que foi até muito bem sucedido, né? E a pessoa teve um bom prognóstico, já não tem nada, foi tudo, sintomas todos suspensos, regressão total, enfim, um sucesso. E ainda assim pode acontecer da mulher mesmo tendo essas dicas aqui, praticar isso aqui, conseguir fazer e mesmo assim não conseguir se amar, não conseguir ver valor em si mesmo, mesmo assim permanecer com a baixa autoestima. E aí o que você pode fazer para melhorar a sua qualidade de vida nesse aspecto psicológico, nesse aspecto emocional? Procurar suporte profissional, tá? Então, é possível viver melhor, é possível ter qualidade de vida sim após o tratamento do câncer de mama, é possível passar por esse processo de uma forma menos forte, né? Menos dolorosa. A gente sabe que tem várias questões, né? Inclusive da dor física propriamente dita, não é nem só a dor emocional, que vão interferir nesse processo todo, mas é possível sim ter uma qualidade de vida, né? É possível sim trabalhar para viver melhor, é possível sim retomar a rotina, retomar as atividades, se sentir melhor, né? Então, a minha proposta de vir aqui conversar com vocês e falar sobre qualidade de vida, o pós-tratamento do câncer de mama, que é o quê? Investir em você mesmo, né? Se você passou ou passa por esse processo e se conhece ou é um profissional que atua na área, saber que essas questões que envolvem a autoestima vão envolver a qualidade de vida, né? E pode ser que você vai ser a pessoa que vai estimular alguém a cuidar de si, a investir na sua autoimagem, não só na imagem externa, né? Mas na maneira como ela se vê, com qualidades, potencialidades, capacidades. Então, espero ter conseguido passar para vocês aí a mensagem de hoje, que é possível sim ter qualidade de vida no pós-tratamento do câncer e pode ser muito mais leve, tá? E se não for possível melhorar com essas dicas, gente, procurem um profissional. Caso de adoecimento psíquico, tem que ser feito o tratamento. Assim como há o tratamento para as doenças físicas, quando há doença emocional, é necessário procurar suporte profissional, tá bom? Por hoje é só. Nós vamos encerrar aí esse momento. Eu agradeço a participação das pessoas que entraram aí, vi que vários alunos entraram. Muito obrigada. E vai ficar gravado
Para quem for assistir depois e para quem assistiu ao vivo, muito obrigada aí pela audiência. Uma boa tarde, boa noite ou bom dia, dependendo do horário que você for assistir, para todos. Até mais!